Três ações espetaculares, um crescimento maravilhoso, super baratas para você comprar agora. Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Como sempre, meu nome é Augusto Barbosa, eu sou analista de ações da Nord Research. Semana passada perdemos da Marília, mas na outra semana a gente ganhou. Vamos ver essa semana como é que vai, porque essa semana tem coisa quente. Três empresas maravilhosas, espetaculares, sem dúvida nenhuma, ótimos negócios para você comprar e carregar por muito tempo, que também podem te defender muito bem para esse período eleitoral que a gente vai passar já já, né? E também de juros subindo nos Estados Unidos, né? E talvez até mercado caindo por lá, vamos ver. Mas antes de começar, já deixa o seu like, ligue o sininho para você receber os próximos avisos dos vídeos, já deixe quais ações você quer que a gente analise por aqui, que a gente analisa nas próximas semanas e vamos embora. Então vamos lá, como sempre eu preparei uma apresentação aqui cheia de gráficos espetaculares para vocês. Vai ser um pouco rápido porque eu preciso falar de três empresas, o máximo possível de informações, no mínimo possível de tempo, mas vocês vão entender muito bem o que a gente procura por aqui. Então, como sempre, cotações seguem resultados. Quando você vai comprar uma empresa na bolsa, lembre-se, ela é uma empresa, não é uma ação. Então compre uma empresa que tenha resultados consistentes, custo baixo, poucos riscos, tem um crescimento consistente, da mesma forma que você compraria qualquer negócio que você analisa fora da bolsa. Você vai comprar uma paleteria mexicana, uma padaria, uma banquinha de cachorro-quente ou uma empresa inteira, você analisa ela da mesma forma que você analisa as empresas da bolsa. O grande erro do investidor é, fora da bolsa eu analiso de um jeito, não, eu vou para a bolsa, vou tentar comprar a ação que mais sobe. Vou te falar, todo mundo, ou 99% do mercado tenta comprar a ação que mais sobe. Por que eles não conseguem? Porque o mercado já tem a expectativa de o que vai acontecer com essas ações e muitas vezes a pessoa não consegue entender o que está dentro daquelas expectativas, acaba comprando alguma coisa, ou que já tem expectativas muito elevadas, ou que simplesmente tem expectativas muito ruins e o mercado vai jogar aquilo para baixo. Então assim, pense em empresas, não pense em ações. Compre empresas, não compre ações. Olhe resultados, não olhe cotações. Então vamos lá, pessoal. Por que esse é um ótimo momento, maravilhoso momento para comprar ótimas empresas num preço muito bom? Basicamente, como você sabe, a longo prazo, cotações seguem resultados. Aqui a gente tem um gráfico do Ibovespa e do EBITDA do Ibovespa. Dá para ver que um segue o outro. Aqui no finalzinho de 2019, o mercado ficou mais otimista. O resultado, as ações do Ibovespa subiram mais que os resultados e agora, recentemente, a gente teve o exato contrário, os resultados das empresas indo muito bem e o Ibovespa caindo. Mas o que está acontecendo? Explico. Vamos lá, basicamente o mercado está caindo por alguns motivos, né? Desde o meio de 2021, mais ou menos, o Banco Central brasileiro começou a subir os juros de forma bastante agressiva para segurar a inflação. Se a gente compara o quanto a gente paga pelos lucros das empresas do Ibovespa com o índice americano, ou seja, o S&P, né, o que a gente chama de SPX, a gente negociava mais ou menos no mesmo patamar, mas dá para ver que ali no meio de 2021, mais ou menos, isso começou a se distanciar bastante. Hoje negociamos a patamar de grande crise a 6,3 vezes lucros, enquanto o S&P negocia a 19 vezes lucros. Então o S&P está mais ou menos na média histórica, enquanto a gente sofreu bastante. Olhando o EV/EBITDA, é a mesma coisa, né? O quanto a gente paga pelo EBITDA das empresas dos dois índices, a gente sempre negociou um pouco abaixo do S&P e recentemente também tivemos uma diferenciação bem grande. Lá fora o S&P negocia 13 vezes EBITDA e agora a gente negocia só 4,4 vezes EBITDA aqui no Brasil. Por quê? Basicamente a Selic começou a subir no comecinho do ano passado, subiu bastante forte, obviamente pela nossa inflação bastante alta. Recentemente o Copom deu sinais de que a Selic já subiu demais, então vamos parar com as altas da Selic, não precisamos de mais juros. O grande risco que o mercado também colocou no preço são as eleições. Como não temos muita visibilidade sobre qual vai ser a política econômica do próximo presidente, o mercado viu risco nisso, acabou indo longe demais, acabou derrubando demais a nossa bolsa com relação aos seus resultados. Um outro risco são Estados Unidos subindo juros. A gente começou a subir juros no começo de 21, Estados Unidos demorou um pouco mais, só começou a subir os juros esse ano, mas os juros deles ainda estão a 2,5% ao ano. O mercado espera que isso vá para coisa de 3,5%, talvez 4%. Então pode ser que o mercado de ações lá sofra com a alta de juros. A gente imagina que pode ser um cenário, mas o Brasil depende muito mais do que acontece no Brasil do que acontece lá fora. O nosso juro já subiu. Então vai sempre ser um risco de cauda, talvez se o mercado americano cair demais puxe o nosso, mas recentemente a gente já viu que o Bovespa consegue andar muito bem
puxado pelas commodities, mesmo com o mercado americano caindo. Continuando, então como eu falei, quando a gente olha para a bolsa, a gente não olha, vamos comprar as ações que mais sobem, óbvio que não, a gente procura as ações com os crescimentos mais consistentes, o que o Warren Buffett, né, esse velhinho feliz aqui embaixo, que fez 92 anos recentemente, chama de boas empresas. O que são boas empresas? Bons negócios com lucratividade elevada, com crescimento de longo prazo, inseridas estrategicamente bem em seu negócio, quer dizer, por isso eles conseguem ter um crescimento de lucros, por isso que eles conseguem ter uma rentabilidade elevada, com dívida baixa. Obviamente a dívida agrega bastante risco no negócio, então a dívida baixa é um negócio que mitiga bastante esses riscos. Então a gente adiciona que não dependam do cenário Brasil, né? Eleições, como eu falei, é um risco, que não dependam do cenário Estados Unidos, porque o juro lá está subindo, isso pode causar uma reviravolta aí nas empresas, e que dependam delas mesmas, quer dizer, o crescimento das empresas ou o potencial de resultado das empresas que dependam só ou muito mais das empresas do que de fatores externos. É por isso que a gente procura, e são essas as empresas que vão ser ganhadoras a longo prazo, porque independentemente do cenário, elas vão conseguir ganhar das outras, e obviamente baratas, né? Da mesma forma, quando você vai comprar uma bala, uma camiseta, um apartamento, um carro ou uma empresa, você quer comprar a empresa mais barata que você acha. Por algum motivo na bolsa, algumas pessoas acham que não tem que comprar o que mais sobe. Não, você tem que comprar o que é mais barato, o que menos você paga pelos resultados ou que tem preço-lucro e EV/EBITDA baixo. E esse, inclusive, é o segredo que deixou esse velhinho aqui multi-bilionário, né? Ele tem mais ou menos 100 bilhões de dólares, acho que uns 80 bilhões de dólares, ele doou uma parte. Então é difícil saber quanto ele tem hoje, mas foi exatamente essa estratégia que a gente pegou emprestado dele que fez ele ficar tão rico assim. Vamos lá, empresa número 1, PetroRio. Qual é a estratégia de PetroRio? PetroRio é uma petroleira que compra campos maduros de grandes petroleiras que não querem mais aqueles campos, não paga barato, paga um preço mais ou menos justo. O que ela faz? Ela opera esses campos a um custo muito menor e gera muito valor para o seu acionista. Aqui a gente tem o que a gente chama de lifting cost, que é o custo de extração. Dá para ver como a PetroRio foca em reduzir isso ao máximo. Quer dizer, para o mesmo preço do petróleo, ela ganha mais dinheiro com um custo menor. Isso significa a alegria dos acionistas, né? Esse EBITDAzinho aqui subindo bastante forte para cima, maravilhoso. E recentemente a PetroRio anunciou que vai ter um aumento de 45% na sua produção. Então imaginamos que esse EBITDA vá continuar subindo nos próximos trimestres também. Para tudo isso você paga míseros 5,4 vezes EBITDA, o que é bastante barato. Se você comparar ela com outras empresas por aí, você vai ver que 5 vezes EBITDA por uma empresa que tem um crescimento desse nível é bastante baixo. Dá pra gente ver, pra gente ter uma noção de quanto ela cresce, em junho de 2017, então há 5 anos atrás, o EBITDA dela era de 420 milhões de reais, hoje é de mais de 4 bi, quer dizer, o EBITDA dela subiu 10 vezes em 5 anos. Esse é o nível de crescimento que ela consegue ter. E aí muita gente fala, mas Petrobras está subindo muito mais que PetroRio esse ano. Tá, claro, porque a Petrobras estava amassada no ano passado, justamente porque o mercado estava com medo que a Petrobras iria subsidiar combustíveis. Ela pagou um dividendo gordo, o mercado acreditou no governo e falou, eles não vão mais subsidiar com a empresa, eles vão usar o fluxo de caixa do acionista, né, o dividendo. A Petrobras deu uma porrada para cima, mas se você olhar desde a nossa primeira recomendação de PetroRio, ela já subiu 704% contra só 137% de Petrobras, então 6 vezes mais. Por que a PetroRio sobe 6 vezes mais que a Petrobras? É simples, porque a produção de petróleo da Petrobras não se mexe e a produção de petróleo da PetroRio sobe violentamente, sobe muito forte. Lembrando, próximo trimestre, mais 45% na produção. Grande risco de PetroRio, petróleo, mas agora o risco do petróleo está mitigado porque a Rússia resolveu brigar com a Ucrânia e o resto do mundo está colocando sanções na Rússia, que é um dos grandes produtores mundiais, e está faltando petróleo no mundo. Então o petróleo deve ficar em um patamar mais elevado, nem precisa subir muito, porque a produção de PetroRio sobe muito mais. Então o resultado de PetroRio vem da produção dela e não de uma dependência do preço do petróleo, como é da Petrobras, por exemplo. Empresa número 2, Movida. Se você já voou de avião, você já viu Movida nos aeroportos, aquela empresa que aluga carro. Por que ela é uma boa empresa? Basicamente porque o EBITDA dela faz, olha só o nível de crescimento que essa empresa tem. Aqui, de novo, lá em junho de 2019, então 3 anos atrás, o EBITDA dela era 600 milhões de reais.
e hoje é de 3,5 bi, então de 6 para 36, mais ou menos 6 vezes de crescimento em 3 anos. Então a EBITDA de Movida subiu 6 vezes em 3 anos, negócio maravilhoso. Hoje ela negocia a 4,5 vezes EBITDA, então é ainda mais barata que PetroRio. Cresce um pouco menos, mas é uma empresa maravilhosa. Por que que Movida cresce tanto? Eu explico para vocês. Basicamente, a empresa é uma locadora, então como locadora ela precisa comprar carro. No último ano, ou só no último ano, ela comprou 54% mais carros, então a frota dela subiu 54%. Ao mesmo tempo, ela conseguiu aumento de margem EBITDA. Dá para ver que 50% de margem EBITDA de aluguel aqui que eles falam, e 65% de margem EBITDA de aluguel aqui no segundo trimestre de 2022. Então não só eles conseguem comprar mais carros, como melhorar a margem, mesmo com o preço dos carros muito mais caro, mesmo com o preço do carro muito mais alto. Por quê? Porque as pessoas alugam muito mais hoje em dia do que compram. Com o preço do carro mais alto, eu imagino que mais gente vai alugar mais carros do que comprar. Eu, por exemplo, tinha no meu plano comprar um carro, com o preço do carro caro do jeito que está, eu desisti, resolvi andar de bicicleta, e aí quando eu preciso de um carro, vou lá na Movida e alugo perto de casa, é muito mais fácil. Ao mesmo tempo, aí você fala, não, mas é impossível os caras terem lucratividade. Óbvio que tem lucratividade, e aqui, esse é um gráfico muito legal, que todas as empresas na bolsa deveriam mostrar, mas só as locadoras mostram, que é basicamente qual é a rentabilidade que a empresa consegue no seu negócio contra o quanto ela paga de juros. Esse gráfico é super legal, todas as locadoras mostram, mas é raro você encontrar esse tipo de gráfico das outras empresas da bolsa. Por quê? Porque elas não conseguem gerar tanto valor assim no seu negócio. Risco da Movida. Alguns, né? Os juros eu diria que é o maior, mas o juro já subiu, então eu diria que esse risco ficou para trás. A gente já está num patamar de juros bastante alto, como eu falei lá no começo. Uma grande crise dentro do Brasil, uma grande crise econômica, uma nova pandemia, alguma coisa que impeça as pessoas de viajar pode ser sim um risco. Mas a gente viu no gráfico anterior, né, como os resultados de Movida conseguiram se manter mesmo com o pessoal em casa. Por quê? Porque eles pararam de alugar carros no aeroporto, começaram a alugar carros para o fim de semana. Não vou poder viajar de avião, vou para a praia aqui perto de São Paulo, alugo um carro para ir para a praia. Então a Movida ganha dos dois jeitos. Isso foi uma forma muito inteligente que eles usaram para passar pela pandemia e para ter resultados maravilhosos durante um período bastante difícil. Mas antes da gente finalizar, antes da gente ir para a nossa última recomendação, para você, quais são as 3 melhores empresas que estão no melhor momento para comprar agora? Quais são as empresas que têm os melhores resultados com os menores preços? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Empresa número 3, Banco BTG. Não sei se vocês conhecem, mas o BTG era um banco de investimento, era a Goldman Sachs do Brasil, né? Inclusive tem gente que fala que o nome BTG vem de Back to the Game ou Better than Goldman, quer dizer, melhor que a Goldman Sachs. Ou de volta ao jogo, né? Porque ele não é o presidente do BTG agora, mas o André Esteves, que é, digamos assim, o diretor principal do BTG, vendeu o Pactual para o UBS, depois recomprou, né? Quer dizer, ele saiu do jogo e depois voltou para o jogo. Isso é um papo para outra hora. Mas assim, basicamente BTG bastante barato com preço-lucro de 10 vezes. Banco não tem EBITDA, porque o EBITDA é lagida, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização. O banco ganha dinheiro com juros, então você não pode tirar isso da conta para você olhar os resultados. Você precisa colocar de volta, a gente coloca de volta, então a gente olha lucros. Aqui eu não coloquei um gráfico do Nord Fundamentos, eu coloquei da Bloomberg porque tem algum probleminha nos resultados de BTG no Fundamentos, eu preciso ir atrás. Não consegui ir atrás ainda, mas dá para ver resultados, ou cotações seguem resultados. Aqui a gente tem BTG em branco, o lucro do BTG subindo fortemente e as ações ficando para trás. Por quê? Porque ela ficou barata. Aí dá para ver que os múltiplos caíram justamente por isso. Isso quer dizer, as ações de lado e os lucros subindo fazem o índice de preço-lucro cair. Por que BTG é tão bom? Porque BTG tem várias linhas de negócio que estão indo super bem nos últimos tempos. Aqui a gente tem o release, né, a divulgação de resultados do BTG é extremamente inglês desnecessário, assim, só tem coisa em inglês, é um negócio inacreditável, mal tem português lá dentro. Então dá para você ver aqui como todos os nomes das áreas do banco são em inglês, completamente desnecessário, mas eu traduzo aqui para vocês. Investment Banking é banco de investimento, pessoal que faz fusões e aquisições, ajuda a empresa a emitir dívida, coisa assim. Na verdade, emitir dívida é corporate lending, né? Inglês desnecessário, é emissão de dívida. Mas vamos lá, banco de investimento caiu um pouquinho nesse período porque o mercado está mais desaquecido, com a bolsa pior, com os juros muito mais altos.
aqui está um pouquinho pior. Emissão de dívidas subindo bastante, né? Tem muita empresa emitindo muita dívida antes das eleições com medo que esse mercado piore pós ou pelo menos no período eleitoral. Então isso aqui crescendo bastante, 38% nos últimos 12 meses. Sales and Trading. Sales and Trading, a mesa de operação é, por exemplo, um fundo de pensão ou uma empresa precisa comprar dólar ou precisa fazer uma proteção contra alguma coisa ou precisa mandar dinheiro para fora e tudo mais. Eles usam a mesa do BTG. Além disso, a mesa do BTG toma posições no mercado de juros, no mercado de commodities, nos mercados internacionais. E esse é um grande, digamos, uma grande fonte de lucros para o banco, é a maior fonte de lucros para o banco hoje, apesar de estar perdendo um pouco de espaço. Eu acho que o maior risco do banco é justamente aqui, eu vou falar um pouco mais tarde, mas também com um crescimento muito forte, volatilidade no mercado dá oportunidade para esses caras da mesa de operação do BTG de ganhar mais dinheiro. Asset Management é a gestão de recursos, fundos, que nem um fundo que você aplica em qualquer lugar, tem os fundos no BTG também 20% a mais, ou crescimento de 20% da receita. Wealth Management é a gestão de recursos de pessoas ricas, então também com crescimento bastante forte, 78%. Aqui eles brigam com a XP, né? E estão indo bem melhor que a XP nos últimos trimestres. Aqui são duas áreas do banco que eles estão diminuindo, né? Querem sumir com elas, basicamente. Principal Investments, eles fazem investimentos em outras empresas, e Participations, a mesma coisa, são participações em outras empresas. São duas linhas que estão caindo bastante nos últimos trimestres, que eles querem diminuir isso mesmo, então faz sentido. E aqui, Interest and Other, basicamente juros, esse é o ganho deles com juros subiu bastante, obviamente o ganho deles foi muito maior esse ano, mais 618%. Então dá para ver que o BTG tem várias formas de ganhar dinheiro, algumas dependem um pouco do cenário, outras dependem menos do cenário. Por exemplo, o banco de investimento depende mais de cenário, depende mais de PIB, mais da economia andando, mais da bolsa andando também. Gestão de recursos depende menos, porque eles simplesmente roubam recursos dos grandes bancos ou da própria XP, talvez não da XP, mas dos grandes bancos. Então, assim, a mesa de operações é difícil dizer, porque quando tem muita volatilidade no mercado, normalmente eles têm um resultado muito bom, menos volatilidade, um resultado ruim, então pode ser que a gente tenha turbulências e eles vão muito bem nessa linha, apesar da gente achar que é um risco bastante alto ter uma concentração grande aqui. Então, grandes riscos do BTG, mesa, que é o Sales and Trading, que eu acabei de falar, e PIB. Se o PIB der uma emburacada, se o PIB piorar demais, pode ser que eles tenham problemas com empréstimos, né? Eles vão ter uma inadimplência maior, talvez os lucros caiam. Investment Banking, né? O banco de investimento, emissão de dívida para empresas e talvez a mesa de operações também podem ter problemas caso a gente tenha uma piora muito forte do PIB. Mas a gente tem, lembrando, várias linhas gerando receitas para o banco, então pode ser que eles ganhem uma linha, como foi esse trimestre, né? Ou como foi esse ano. Eles ganharam bastante na linha de juros e perderam um pouco na linha de banco de investimento com os juros subindo. Então o banco está bem balanceado dessa forma. A gente acha que é um ótimo momento para comprar um belo banco a 10 vezes lucros, extremamente barato. Então assim, quando eu compro bolsa, você compra qualquer coisa quando está barato, é óbvio. A bolsa está barata, a bolsa hoje está 4 vezes EBITDA e 5 vezes lucros, está num dos patamares mais baratos da história, está mais barato do que estava em grandes crises, então a bolsa já precifica uma grande crise sem uma grande crise. Hora de comprar. Mas se você está extremamente preocupado com as eleições, acha que o Brasil vai emburacar completamente após outubro, o nosso analista de ações internacionais preparou um relatório com 3 ótimas empresas nos Estados Unidos, dolarizadas, com crescimento, maravilhosas, baratas, empresas boas, para você comprar exatamente nesse momento. Então assim, você não tem desculpa, ou compra ações no Brasil, ou compra ações nos Estados Unidos, ou a melhor coisa de todas, compra ações nos dois lugares, né? Então é isso aí, brigadão. Comente aqui embaixo se você já tem essas 3 empresas, se você concorda ou discorda da nossa análise, e comente também se você tem alguma empresa que você gostaria que nós analisássemos. E lembra de falar quais são as melhores ações para você comprar nesse momento.